No último episódio, nossos personagens foram assaltados pelo falso chefe coreano Wang Wang-wha e, num recurso manjado de dramaturgia, terminaram presos no lavabo. Vanessa, uma moradora da favela Nova Jambaleia, líder comunitária, ao ver os presos, resolve aproveitar-se da situação. Continuem agora assistindo a revolução no Jambaleia. A voz de Vanessa ecoava pelo corredor como um prenúncio de tempos novos e turbulentos. Ela olhou para as frestas da porta onde os moradores se amontoavam em desespero e soltou um aviso carregado de autoridade popular. Ela recomendou que eles poupassem a garganta, pois gritar não adiantaria nada naquele momento de transformação. Dona Álvara, a síndica que sempre governara com mão de ferro, estava agora do outro lado da barricada, ou melhor, do outro lado da porta de madeira. Ela tentou protestar, alegando que Vanessa não poderia roubá-los, mas a líder comunitária foi implacável ao dizer que não só podia como iria fazer exatamente aquilo. O caos se instalara no Bloco J. Quando souberam que até a síndica estava cativa no lavabo, Vanessa percebeu que era a hora exata de invadir o Jambaleia. Mário Jorge, tentando salvar o que restava de sua dignidade e de seu patrimônio, implorou para que ela invadisse o que quisesse, mas que livrasse a cara do seu apartamento. No entanto, a determinação de Vanessa era total. Ela apontou para o apartamento dele e para o da frente, ignorando os protestos de que lá só havia tralha. Célia Regina tentava desesperadamente proteger suas parcas posses, alegando que aquela tralha era a sua vida que estava em jogo. A notícia de que os vizinhos da frente também estavam presos no banheiro foi recebida por Vanessa como um convite para uma grande festa. Rita, tentando desviar a atenção de seus próprios bens, acabou entregando que no apartamento vizinho havia toda a aparelhagem de Arnaldo, algo que valia um bom dinheiro. Arnaldo, em um misto de pânico e irritação, mandou a esposa calar a boca, mas o segredo já havia escapado. Dentro do cubículo apertado do lavabo, o clima era de claustrofobia e irritação. Alguém pisou no peito de Arnaldo e ele pediu que ninguém se mexesse. Ele argumentou que quanto mais inadmissível eles ficassem, melhor seria para todos. Isadora, com sua habitual falta de trato com a língua, foi corrigida prontamente. Arnaldo exclamou que inadmissível era o uso que ela fazia da língua portuguesa. Buzena, sempre atenta aos sinais do além e às histórias de sua terra natal, observava a contorção dos presentes e sugeria que alguém poderia estar possuído por alguns pires. A aglomeração fazia com que as mãos de Copélia ganhassem vida própria. Em meio ao aperto, ela se atracou ao chuveirinho do banheiro. Arnaldo, sentindo-se desrespeitado em sua posição de sogro e de profissional, gritou para que ela largasse o objeto, alegando que ninguém ali tinha situação nem posição para usar o chuveirinho. O jato de água acabou molhando o dentista por inteiro. Em sua confusão mental, Arnaldo chegou a pensar que estava diante do protético, mas logo se deu conta da realidade daquela reunião forçada. Enquanto isso, do lado de fora, os planos de ocupação avançavam. Vanessa instruiu Malvina a avisar o Zé do Frete para trazer um caminhãozinho e, preventivamente, alguns porretes, pois considerava que o povo ali era todo doido. Arnaldo, tentando angariar simpatia ou piedade, apelou para Dona Ivaldesi, identificando-se como um dentista mal-sucedido que fora responsável pela dentadura do Sabará, um sujeito conhecido pelo apelido de chafariz devido ao hábito de cuspir enquanto falava. Ivaldesi reconheceu o nome, mencionando que o tal Sabará já havia dado uma carreira em sua filha, mas Arnaldo logo foi criticado pelo serviço de porco, já que a moça ficara gaga por mais de um mês após o procedimento. Célia Regina, perdendo a paciência com a passividade dos homens, exigiu que Arnaldo tomasse uma atitude e metesse o pé na porta. Arnaldo, sempre pragmático em sua covardia, questionou por que ele deveria ser o homem da situação se o lavabo era de Mário Jorge. Mário Jorge rebateu que ele já estava entrando com o lavabo e com a porta e que Arnaldo deveria entrar ao menos com o pé. Em um esforço conjunto, os três tentaram arrombar a passagem sob a contagem de 1, 2, 3. Ao conseguirem finalmente sair, a tensão não diminuiu. Álvara tentou manter a pose de autoridade, mas foi confrontada por Arnaldo, que a chamou de líder comunitária agitadora e comunista. Álvara aceitou os títulos com ironia, mas ouviu o aviso de que seu reinado de terror estava chegando ao fim e que a revolução iria destroná-la. Ela tentou usar seu radinho de comunicação para chamar Mijaí, mas a resposta que obteve foi de que a favela já havia invadido o Bloco J e que todos estavam fugindo.
o controle do Jambaleia mudara de mãos. Vanessa agora comandava as comunicações. Ela tentou falar com o número 1001 enquanto os outros discutiam sobre quem conhecia quem naquela rede de contatos da periferia. Copélia, sempre com suas histórias picantes, afirmou conhecer o 1001 e até ter namorado o irmão dele, que Arnaldo supo chamar-se 1002, mas que na verdade se chamava número 1. O detalhe de que o sujeito não tinha nenhum dente na boca foi apenas mais um detalhe pitoresco naquela tarde de caos. A discussão sobre como escapar daquela situação levou a ideias absurdas. Mário Jorge sugeriu usar Dona Daisy como um escudo-mano, empurrando-a até a porta de entrada para que todos pudessem fugir em um salve-se quem puder. Dona Daisy, no entanto, revelou que havia feito uma blindagem em uma oficina de mecânica em Niterói, mas o medo das escopetas e metralhadoras israelenses da favela desencorajou o plano, pois as balas poderiam varar qualquer corpo. A culpa pela situação recaiu sobre Álvara. Elvanezia acusou de ter permitido que a favela crescesse atrás do condomínio apenas para garantir votos, criando um buraco no muro que era o único acesso dos moradores à via pública. Álvara tentou se defender dizendo que lutava pelo social, mas foi desmascarada por Célia Regina, que afirmou que a síndica só pensava em seu próprio interesse. Mário Jorge declarou Álvara como prisioneira de guerra, algo que Vanessa confirmou com entusiasmo, vendo nela uma moeda de troca para futuras negociações. As sugestões de quem entregar aos revoltosos continuaram. Pensaram em entregar Buzena disfarçada de patroa, mas Célia não permitiu. Buzena lamentou sua solidão e sua sorte, mencionando seu apelido de abrigo de pobre por passar a noite dando sopa para quem passava. Em seguida, a ideia de entregar Arnaldo e Rita surgiu entre Mário Jorge e Célia, inventando histórias de que Rita maltratava a empregada servindo fubá com bofe enquanto comia filé. Tatalo, por sua vez, considerou entregar o próprio pai, Arnaldo, alegando que um alemão daquele tamanho tinha muita carne. A invasão se tornou total. Vanessa anunciou a queda da tirana Álvara e incentivou o povo a atacar a cobertura da monstra, que estaria cheia de luxos acumulados através do roubo dos condomínios. Enquanto os móveis eram levados, Álvara via seus valores se esvaírem. No apartamento de baixo, Rita tentava salvar o que podia em um pequeno saquinho, uma correntinha de ouro de 15 anos, colar de pérolas e um anel dado por Arnaldo. Arnaldo insistia em levar sua cadeira de dentista, seu ganha-pão, apesar dos protestos de Rita de que aquilo era um trambolho inútil em uma fuga. Isadora, decidida a seguir seu próprio caminho, arrumava suas roupas e joias, revelando ter um fundo de aplicação de quando fora vereadora. Ela avisou que não levaria ninguém com ela para não queimar seu filme. A melancolia tomou conta de alguns. Tatal decidiu levar apenas sua autoestima e um álbum de fotografias dos gêmeos. O apartamento foi gradualmente esvaziado até o rolo de papel higiênico e o chuveirinho foram levados. Vanessa decretou uma reforma imobiliária, forçando todos os personagens a viverem amontoados no mesmo apartamento, como uma grande e disfuncional família. As discussões familiares continuaram no novo quartinho. Copélia relembrou seus tempos em Berlim, nua sobre pele de urso, e as histórias de pato branco contadas por Buzena sobre uma moça chamada Aise que sofria com calor e usava vestidos curtos. Álvara, agora destituída, tentava entender se seriam feitos reféns. Vanessa informou que a junta que tomara o poder decidiria o destino deles em uma reunião extraordinária e que todos seriam levados para a favela à noite. O desespero atingiu o ápice quando Arnaldo e os outros perceberam que teriam que pagar com o que restava em seus bolsos para tentar uma fuga. Moedas cenográficas e parcos recursos foram colocados na sacolinha de Vanessa. O som de tiros e a notícia de que o parque aquático estava em chamas selaram o destino do grupo. Álvara, Rita, Arnaldo, Mário Jorge e os demais olhavam para o horizonte sombrio do Jambaleia, esperando que a noite caísse para saber se sairiam dali vivos ou se aquela revolução seria o capítulo final de suas vidas naquele condomínio. Vanessa, com sua risada característica, encerrou o momento de tensão com uma gargalhada que ecoou pelo prédio vazio, enquanto os antigos moradores se preparavam para o desconhecido, deixando para trás o muro furado, as vaidades perdidas e a cadeira de dentista abandonada no corredor.